Olá, turma, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Max, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre desigualdades territoriais, os aspectos e estatísticas e dados que se relacionam a essas desigualdades, que vão desde o serviço de moradia, educação, alimentação e saúde. Bom, vamos começar a falar sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o IDH? Bom, o IDH é nada mais nada menos que uma unidade de medida do grau de desenvolvimento de determinada região, seja um bairro, um município, um estado, um país, um continente, etc. Ele ocorreu pela primeira vez na década de 90 e foi criado pelo economista indiano Amartya Sen, com o principal objetivo de comparar o desenvolvimento dos países, levando em conta diversos aspectos da população, e não somente a renda. Porque até aí o índice de desenvolvimento de uma população, de um estado, de um país, era medido apenas com um fator, que era a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça. A partir daí, da criação do IDH, passou a ser medido com diversos outros aspectos sociais, levando em conta não só a renda, mas outros aspectos sociais, como saúde, alimentação, moradia, qualidade de vida, etc. O principal intuito da criação do IDH é revelar as disparidades, as diferenças entre os países ricos e os países pobres. Com o desenvolvimento do IDH, o economista indiano ele ganhou um prêmio Nobel de Economia no ano de 1998. Bom, o IDH ele é calculado por uma média de vários indicadores relacionados a esses aspectos sociais que eu falei. O cálculo do IDH ele varia de 0 a 1, onde os países que chegam próximo a 0 são países com péssimas qualidades de vida, saneamento básico, etc. E os que chegam a 1 é os que têm os melhores índices de desenvolvimento humano. Porém, nenhum país foi tão ruim que chegou a 0 e nenhum país foi tão bom que chegou a 1. E ele leva em consideração 3 aspectos básicos da qualidade de vida, que é a saúde, a educação e a renda. Bom, vamos falar agora primeiramente de saúde. Essa questão, enquanto indicador do Índice de Desenvolvimento Humano, a saúde entra no que se refere à expectativa de vida da população e é calculada a partir da média de anos que a população de determinada região vive. Bom, um exemplo, se um país, a média expectativa de vida for de 40, 45, 50 anos, a gente logo pensa que nesse país as condições básicas de saneamento básico, de nutrição, alimentação, moradia, acesso aos serviços básicos de saúde, acesso à informação, são condições precárias, são condições com péssimas qualidades, com uma péssima qualidade de vida, pode-se dizer. Bom, para um país aumentar esse indicador, ele promove campanhas de vacinação, fornecimento de medicamentos, investimento nos sistemas básicos de saúde, nos sistemas públicos de saúde, e esses fatores eles colaboram para o aumento desse indicador, o que é um fator importante para os governos. Eles não querem que esse fator caia, e sim suba. Bom, e a educação? A educação, enquanto indicador do IDH, está relacionada ao acesso ao conhecimento. E esse acesso ao conhecimento, ele é medido pela média de anos de educação formal que um indivíduo recebe durante a vida e pela expectativa de anos de escolaridade que crianças com idade de iniciar essa vida escolar possivelmente receberão de acordo com os atuais padrões de oferta e permanência de educação escolar no país. Esse fator é uma variável muito grande, porque diversas crianças e adolescentes têm que abandonar a escola para conseguir se sustentar, para conseguir trabalhar. Outras que não abandonam a escola, mas que conciliam trabalho e estudos, mantêm uma educação de péssima qualidade, ocorrendo reprovações e, por fim, o abandono. Esses fatores todos, junto com a taxa de analfabetismo do Brasil, são fatores que somam a educação enquanto um indicador do Índice de Desenvolvimento Humano. Também é um importantíssimo fator para se medir a qualidade de vida de um país, a saúde, a educação e, por último, a renda.
A renda ela está relacionada enquanto indicador ao padrão de vida expressado pela renda per capita de cada país. O que isso quer dizer? Renda per capita, a renda por cabeça. E com isso ela se relaciona ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma área, em uma determinada região, em determinado período. Para calcular, divide-se o PIB pelo total da população e se tem a renda. Porém, o PIB, a renda per capita, não é um valor que chega na realidade do brasileiro, porque ele varia de acordo com a renda total de um país. Vamos dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que tem duas pessoas em um determinado local. Uma ganha 50 mil e a outra não ganha nada. Logo, o PIB, a renda per capita dessa região, vai ser de 25 mil. Logo, pensa-se que é uma região com uma boa qualidade de vida, pela média per capita ser 25 mil, mas não traduz a realidade. Por quê? Um ganha 50 mil e o outro não ganha nada. Entendeu? Por isso, a renda sozinha não é suficiente para mensurar, para medir o IDH de uma determinada região. Por isso, ela é acompanhada de outros fatores, como a educação e a saúde. Bom, vamos pegar alguns dados aqui do Índice de Desenvolvimento Humano feito em 2014. O IDH ele é dividido em 4 categorias: muito elevado, elevado, médio e baixo. Bom, dentro dessa categoria, da primeira categoria, em primeiro lugar, no índice geral, global, a gente tem a Noruega, com 0,944. Ela ocupou o primeiro lugar do índice de desenvolvimento humano global. Em segundo, veio a Austrália, com 0,935, e em terceiro a Suíça, com 0,930. E com isso, diversos outros países embaixo, e depois vem o IDH elevado, onde aparece Belarus com 0,798 na posição 50, Uruguai com 0,793 na posição 52 e o Brasil com 0,755 na posição 74 no Índice de Desenvolvimento Humano de 2014. Depois a gente tem o IDH médio. Aparece aqui Botsuana com 0,698, ocupando a posição 106, Moldávia, 0,693, ocupando a posição 107, e o Egito, 0,690, ocupando a posição 108. E, por último, o IDH baixo. A gente tem o Quênia, com 0,548, ocupando a posição 145 do ranking. O Nepal, com 0,546, ocupando a posição 145 também. E o Paquistão, com 0,538, ocupando a posição 147. Bom, os IDHs mais baixos nesse ranking foi de Eritreia, 0,391, ocupando a posição 186. A República Central Africana, 0,350, ocupando a posição 187. E por último, Níger, com 0,348, ocupando a posição 188. Bom, aqui a gente vê uma charge sobre o IDH, falando só que não é o IDH de 2014, mas mostrando as posições do país. Em primeiro lugar a Noruega, segundo a Austrália, terceiro a Nova Zelândia, nesse IDH aqui, e lá na 73, a posição 73, o Brasil, mostrando a disparidade. E isso é interessante por quê? Porque o Brasil ele está entre as 10 economias do mundo, ele está entre os 10 países mais ricos do mundo. Então, por que ele ocupa uma posição tão baixa no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano? É justamente por conta do que a gente falou na aula passada, as questões da desigualdade social, as questões de distribuição de renda. Tem muitos ricos no Brasil, com muito dinheiro, mas tem muitos pobres com nada, entendeu? E isso contribui para o Brasil ocupar essa posição no IDH. Bom, aqui a gente vê um mapa mundi, né, com o índice de desenvolvimento humano, certo? Aqui a gente percebe, ali na América do Norte, tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano, a Austrália, a Europa, que são as regiões mais escuras.
As regiões mais claras, com pior índice de desenvolvimento humano, a gente consegue perceber aqui, olhando de modo geral, que estão no continente africano, a sua maioria, e no Oriente Médio. Por quê? Isso tem uma explicação. Não é à toa que o continente africano é um dos com menor número de índice de desenvolvimento humano. Por quê? Isso por conta da exploração que o continente africano sofreu com o chamado neocolonialismo, com a conquista da África pelos países da Europa, que invadiram, saquearam e exploraram a terra, retirando todas as riquezas e abandonando o país em condições de miséria que se mantém até hoje. Dificilmente alguns países da África conseguiram sair dessa condição de miséria. É devido a esse histórico de exploração que o país sofreu. E a gente percebe que, paralelo a isso, os países da Europa estão com alto índice de desenvolvimento humano. Mas tudo isso é resultado da exploração em outros países que ficaram na miséria e na pobreza. Então isso é importante para a gente pensar e refletir sobre o grau de riqueza que tem no mundo, a distribuição de renda, se é um fator justo para com todos os indivíduos do planeta Terra, para todos os seres humanos. Bom, aqui a gente vê agora uma tabela do ano de 2000, mostrando um comparativo entre o PIB, o Produto Interno Bruto, em bilhões de dólares. Ocupando o primeiro lugar, a gente tem os Estados Unidos, com clara diferença em relação ao segundo, que é o Japão, e o Brasil ocupando ali a 10ª posição. Como eu disse, nesses rankings econômicos, o Brasil sempre vai estar nos índices mais altos, nas classificações mais altas. O Brasil já ocupou a 5ª posição de maior economia do mundo, mas no que se refere ao índice de desenvolvimento humano, a igualdade de renda, o Brasil não consegue ocupar. O Brasil sempre vai estar lá embaixo por conta da desigualdade e da má distribuição de renda que aqui acontece. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente vai estar respondendo. Anota e traz pra na próxima live a gente conseguir responder tudo, beleza? Tchau, tchau, até mais.